Há 2 anos atrás começamos esse livro, né? Maravilhoso. É o 4º livro da codificação. E hoje estamos entrando na última parte, né? Vou tentar fazer pelo menos 2 escritos, os últimos 2 finais. Tá? Mas, há 2 anos atrás, esse livro é dividido em 2 partes, a primeira e a segunda parte. Para quem não vê, a primeira parte, lembra do Corvíleo nada, a gente estudou se... Será que depois da morte tem alguma coisa? Não tem, lógico que tem, a gente descobriu. Né? Temor da morte, ninguém mais tem medo de morrer aqui, a gente já aprendeu isso há 2 anos atrás. O céu, o que é, do inferno, né? Passando por tudo isso aí, o purgatório. Aí a gente tem um pouco a outra religião, né? A católica, que na época dominava, e Kardec postou alguma coisa sobre isso. Doutrina das penas eternas, né? Que a gente discutiu muito, né? Que Deus bondoso é esse que a gente eternamente, né? A gente discutiu sobre isso, sabemos que existe um detalhezinho que é a reencarnação. Okay? Penas futuras, segundo o Espiritismo, os anjos, né? Também foi muito bom, os anjos caídos, estudamos tudo, né? Quais os anjos, você perdeu, né? Mas ó, tem um livro, eu estou vendendo mesmo, hein? É vontade. Ok? Espero que é um livro maravilhoso, é um livro que a gente trabalhou muito, estudamos muito, então, no finalzinho, né? E no final, os demônios também, que temos muito entre nós, né? Intervenção dos demônios nas modernas manifestações, e Francis fala muito sobre isso no livro dos Velhos também, que a gente está fazendo de Paraná, ok? E a primeira parte, né? A privação da invocação dos mortos. A gente sabe que morto não fala, né, gente? Morto tá morto mesmo. A gente começa com o espírito. Então, não vamos perder tempo, mas isso aí foi toda a primeira parte, que a gente estudou bastante e aprendeu. Entramos na segunda parte, falamos primeiro sobre, né, o passamento, a hora que a gente, né, passa para o outro lado, que a gente volta para a nossa parte espiritual. Conversamos muito sobre isso. Espíritos felizes. Quando entramos nessa parte, todo mundo falou, é isso, André, eu sou um espírito feliz. Todo mundo falou, né? Não, isso daí foi espírito feliz, aí eu vejo a minha cara. Todos os espíritos que morreram aí, tudo bem, tudo em paz, papai veio buscar, mamãe veio, ai, coisa gostosa. Aí entrou, aí o pessoal, não, peraí, tá, acho que eu tô lá no mediano. Que aí começou a apertar um pouco, né? Sobre bondade, sobre nossa conduta espiritual, sobre a nossa conduta na vida. Então, a pergunta é que pulou lá do feliz pro mediano. Realmente, vamos mais para baixo, né? Aí veio os sofredores. Aí a coisa começou a apertar. Né? Começou a apertar, a gente vendo os depoimentos, discutindo, veio o suicídio. Aí, nossa senhora, né? Entre tantos que vieram, criminosos arrependidos, que depois conseguiram, né, se reiterar, prosseguirem na vida espiritual, espíritos endurecidos e agora no final, expiações terrenas. Esse, consideravelmente, é o mais pesado de todos. Existem depoimentos um pouco mais pesados. Eu, assim, compilei algumas coisas um pouco mais brandas e que dê para a gente tirar, né, o espírito da letra, né? O que está realmente significando dentro daquilo ali, que está na codificação de Kardec. Vamos estudar junto, que eu também estudei, eu estou um pouquinho trabalhado, né? Acho que os meus anjos de guarda não estão vencendo, né? Então, expiações terrestres é a última parte do Espírito. Boa noite. É a última parte. Então, estamos entrando nele. Vai ser o primeiro depoimento de um Espírito em expiação terrestre. E esse daí é o Marcelo, menino do número 4. Havia no hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido já pela sua deformidade inata. Já pela doença, as pernas se torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram peles sobre ossos. O corpo machado, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita,
A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava ao enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. Continua. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco visitavam, tomou por ele certo interesse, e achavam-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, ao seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Sim, um médico, se compadeceu da situação dele, realmente o menino estava em fase terminal, estava difícil, então ele começou a dar uma atenção maior para essa criança. Um dia o menino disse-lhe: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? São as pílulas para dor. Para quê? Replicou-lhe o médico, se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pôde fazer-te mal. Ele pediu para o médico essa pílula porque ele estava em sofrimento, 8 a 10 anos, uma criança pequena, ninguém sabia o nome, estava abandonado, de vez em quando vinha alguém visitá-lo, então difícil, uma situação difícil para esse menino. E doía muito o problema dele, a situação que ele estava. Mas o que ele falou? É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e ao menos quando durmo a ninguém incomodo. Ele não queria incomodar ninguém com os gemidos dele, Então aquele remédio fazia ele dormir, ele pediu. Só que o médico sabe que dosagem muito alta, vai fazer mal. Mas você vê aí já o nível de espírito que está na criança. Preocupado com os outros, sendo que ele é que está com o maior problema na vida dele, mas ele está preocupado em não incomodar os outros. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança ao rir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Era criança pequena, ele não tinha como saber por que ele estava ali, Nem ninguém. Tais sentimentos eram-lhe inatos, mas então por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? Então, gente, a gente já começa a pegar nessa lição de que por que uma criança que nunca cometeu nada, nenhum erro, ele já nasce ruim, está com 8, 10 anos o mesmo sofrimento? A gente tem que parar para pensar sobre isso, sabe? Porque ou a gente põe em julgamento a justiça de Deus, será que Deus é justo mesmo? Porque eu, André, nasci perfeito, isso também, cara. Essa criança nasceu sem a menor condição de prosseguir na jornada dela, Então, ou Deus foi injusto ou aconteceu alguma coisa. Vamos analisar juntos. É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Simples, gente? Aí encaixa certinho. Muito bem, que susto. Eu falei, nossa, 10 anos falando isso. Se não há chave de reencarnação, não há como você explicar a justiça de Deus. Logo, se não há reencarnação, Deus não existe. Um dos atributos de Deus é infinitamente justo e bom. Se você coloca uma criança que nunca fez nada, nasceu já com deficiência, e só que Deus fica aí, Aí quando você coloca a chave, reencarnação, algo aconteceu anteriormente. A gente pode estudar N motivos. Aí abre-se um leque muito grande. Mas a gente tem que entender por que essa criança está ali. Por que cada um de nós temos os nossos problemas? Por que cada um de nós sofremos? Lógico que não dessa forma, no nível desse jeito, mas
Às vezes eu pego a pessoa com emprego, saúde, salário, cada pandemia está reclamando. Eu mesmo consigo fazer isso, confesso. Mas a gente tem que entender que viemos aqui por um propósito, para a gente evoluir, para a gente depurar alguma coisa. Às vezes o meu egoísmo não me permite. Às vezes o ódio, né? Às vezes as pessoas trabalham muito com ira, né? Tá sempre com raiva, tá sempre com... Né? Então, a gente tem que trabalhar sobre isso. Essa criança veio com um karma muito grande, né? Vamos ver mais pra frente o que pode ser, ok? Os últimos pensamentos dessa criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação. 1863. Vamos ver. Ao vosso chamado, vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Eu fui atrás dessa palavra Oxalá, isso daí é a tradução. Quando veio da França para cá, o tradutor pôs dessa forma, mas é uma forma de, né, que Deus, né, eu ouço o seu eco e tudo mais, tá? Não tem nada a ver com a outra tradução. Essa voz lhes dirá, sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura ou preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros, de lamentações mescladas com blasfêmias. Você lembra quando ele pediu, quando estava escrito anteriormente, que ele pediu aquele remédio, porque ele não estava conseguindo fazer prece para Deus. Estava doendo tanto que ele não conseguia, né? Então dá o remédio para eu fazer prece. Ele vê a importância que é, né, prece, pedidos de força. E às vezes a gente pode fazer isso. Eu mesmo faço isso. Às vezes eu estou numa situação difícil na empresa, em que, assim, energias ruins, aquele japonês chato vem gritando, a gente tem que baixar a bola, sabe? E aí eu faço uma prece, né? Eu peço para Deus, falo assim, Deus, dá uma força aí que hoje eu estou quase estrangulando o outro. Então aí ele ouve, eu fico mais calmo. Por incrível que pareça, um Pai Nosso funciona muito bem. Só que às vezes eu não consigo nem terminar o Pai Nosso. Já aconteceu com algum de vocês? Você começa a fazer o Pai Nosso e não termina? Por quê? Porque as energias estão desequilibradas. O que a gente faz? Reinicia o Pai Nosso. Eu faço às vezes 5, 6 vezes no caminhão, porque eu vou no caminhão, fico lá até conseguir fazer um Pai Nosso inteiro. E aí eu, né? Essa oração simples do Pai Nosso já nos traz muito equilíbrio, já nos traz muito discernimento para a gente poder saber o que devemos fazer. A vontade é, mas não pode, né? Então a gente tem que se equilibrar, pedir, né, Sumimasen, que a gente está num país que é deles, e seguir em frente. Bom, você brigando ou não com qualquer pessoa que seja, não vai adiantar em nada. Acredito por experiência própria. Então, pede Sumimasen e segue em frente. Ok? Isso daí serve para nós também. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque, os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Aqui ele está falando que a nossa doutrina, né, vai restabelecer, vai se reorganizar para nos ajudar. Então criamos, né, eu estou dentro dela faz décadas e sempre tem um auxílio, sempre tem que aprender alguma coisa, eu não sei tudo, estou aqui na frente porque por falta de opção, mas assim, eu sempre aprendo com a doutrina, sempre tenho um livro à mão, procurem estudar, procurem se aproximar, porque não é doutrina, a gente quando se aproxima de Deus. Às vezes, André, minha doutrina aqui, espiritismo, vou pôr religião, evangelho. Perfeito.
Ou vou para o católico. Perfeito. Desde que você se aproxime de Deus, que Deus é grande, Jesus está sempre nos auxiliando, é o nosso irmão mais velho. É o organizador desse órgão, é o coordenador desse órgão, ele está sempre perto de nós. E o nosso mentor espiritual, né? Está sempre do nosso lado. Anjo de guarda meu já nem tanto, já não estou fugindo, mas tem sempre 2, 3 espíritos que estão nos acompanhando. Espíritos não muito bons também nos acompanham, vocês sabem, né? Não sejamos bobos, né? Mas a gente ter equilíbrio, estamos sempre, todo sábado vindo aqui, tomando um passe, estamos sempre, cada semana vamos que vamos, mas procurar sempre estar aqui para a gente poder tomar um passe, para esse reequilibrar. Ok? Pergunta do... Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Então pergunta, temos 2 sábados passados que eu perguntei, qual a diferença de prova e expiação? Vocês sabem? Eu expliquei para vocês, né? Vamos aprender. Vocês acham que isso é prova ou expiação, esse menino? Não. Pode, cara. A Sara já está dando risada. Você acha? Expiação? Prova. É prova. Prova. A Miriam vai com prova. Alguém vai com expiação aí? Eu vou expiação também. Eu vou na expiação. Depois vai ganhar o café. Vamos lá. Não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários, livros de literatura, e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente, fui bem culpado, reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas espiei cruelmente. Primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Ele teve uma anterior, vocês viram que ele era fútil, né? Tinha turiferários, que eu fui procurar, são livros literários e cortesãos. Então ele tinha todo o poder. E o que ele fez? Humilhou, massacrou as pessoas. Hoje, ele vê essa condição. É regra? Não é regra. Entendeu? Às vezes as pessoas espíritas também falam assim, porque matou o dele, eu vou morrer. Não, não é assim que funciona. A justiça de Deus é bem diferente daquilo que a gente possa imaginar. A gente não pode rotular isso daí. Mas neste caso em particular, ele foi um cortesão, foi uma pessoa de bem, e hoje veio sem nenhuma condição de poder ser cortejado. Ele foi atendido pelo médico, pelo hospital, mas não pôde ser cortejado. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última que bem conheceis, e fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é te consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Marcelo. Aqui descobrimos o nome dele. No hospital. Era o menino número 4 da sala número 4, do leito número 4. Então, vocês viram que foi uma provação. Parecia uma expiação, mas ele veio para provar que ele mudou, que teve condições. Então, houve perdão divino, mas ele veio para uma provação. Normalmente, expiação é sofrimento. Provação é sacrifício. Sabe? Vamos dar um exemplo. A mãe fica muito doente. Câncer pela cor. Sofre durante 20 anos da câncer. Isso é expiação. E a filha cuida durante 20 anos. Isso é provação. Você está provando a Deus que você tem que preparar para auxiliar o próximo. Então, provação. Está sofrendo do mesmo jeito, né? Que a mãe na camada, 20 anos, mostra. E a mãe com expiação e ele e a outra pessoa com provação. Normalmente é isso, é o que eu falo sempre. O ser humano não é binário, ele não é 1 mais 1 igual a 2. O ser humano não é essa coisa bonita. Sempre tem algumas nuances diferentes. Nós não somos exatos. Nós somos humanos. Então, mas normalmente é isso. Quem vem em provação,
A vida toda faz o bem, mas está sempre na pobreza, na miséria, é uma provação. Agora, se vem com defeito, vem com alguma coisa, nesse caso particular não, mas se vem com muitas mazelas, é expiação. Ok? Normalmente. E você acha que é possível, tipo, ter a prova e expiação na mesma vida, na mesma encarnação? Pro mesmo assunto? Boa pergunta, hein? Eu acredito que não. A gente já direciona de lá, você sabe, né? Ele escolheu essa aprovação, ele está escrito ali, né? Então ele veio para essa aprovação. Não, manda isso daí que eu vou segurar. Por muito que eu fiz errado anteriormente. Mas os dois juntos eu acho que não. Eu vou procurar para você responder. Mas prova e expiação seria muita coisa, né? Já prova já é difícil, expiação já é prova. Talvez não pro mesmo assunto, né? Tipo, a gente tem a prova, né? Você pode ter tido uma expiação, sarado, né? E aí se faz a prova de que você mudou. Pode acontecer também, né? Você pega uma doença grave, aí acontece milagres, acontece aí operações espirituais, acontece, né? A gente vê esses lugares. Aí você sabe, você é uma pessoa egoísta, uma pessoa muito ruim e tal, fez a operação, sarou, passa a ser uma pessoa boa, então você passa, não está? No caso, não, o caso dele não foi uma expiação, foi provação. Mas assim, uma pessoa que veio pra expiação, ela cumpriu, ela já tem que subir ou não? Ela pode... É que eu falei, a regra não é exata. Não, porque, por exemplo, que nem tá acontecendo. Ela tá falando dela, gente, eu tô falando dela. Não, mentira. Não, mas assim, porque a expiação, que nem a expiação, pode coexistir os dois. Mas assim, se a pessoa vem pra expiação de alguma coisa que ela cometeu no passado, uma prova, sei lá, no caso da mulher com câncer, 20 anos, então, é só pra resolver aquele assunto, digamos que seja só aquele assunto, resolveu, a pessoa, como que fica assim, tipo, porque assim, eu acredito que numa vida há muito tempo a gente cometeu muito mais outros erros, entende? Então, em vez de, tipo assim, você resolveu esse, aí você vai reencarnar de novo, você tem que terminar os outros. A pergunta não é julgamento de Deus, a pergunta é, essa pessoa que passou esses 20 anos sobre isso aqui, ela se modificou? Se ela não se modificou, ela vai voltar na mesma situação. Ela vai passar outra vida de expiação. Até ela se mudar, porque o objetivo é a pessoa mudar. André, talvez assim, se a gente for pensar, talvez, na mesma vida, a expiação, nesse raciocínio que a Caixa falou, da expiação e da prova, por exemplo, eu tive a oportunidade de me redimir de um mal que eu cometi nesta vida, por exemplo, ainda encarnado. Okay. Né? Aí vamos ver mesmo, aí vai vir uma prova, vai acontecer de novo uma coisa muito parecida para ver se realmente eu aprendi. Aquele famoso, será que eu vou cair em tentação? Será que nessa instância a gente não consegue as provas e expiações? Normalmente eu já vi muitos casos desses que a pessoa não passa pela aprovação. Diz que mudou, mas no fundo... Exato, então eu acho que nesse sentido é um ciclo, né? Meio caído de que você veio para a expiação, você vai expiar. Ah, mas eu mudei, eu tô melhor. Mas no frigir dos ovos, na hora que realmente o bicho pega, que você tem que doar tudo o que você tem na sua vida. Aí você fala, não, vamos pensar um pouco, né? Vamos voltar um pouco, vamos refletir, né? Mas é o que você falou, Aisha, realmente pode ter, dentro da mesma vida, a prova de expiação, mas é raro, né? Mas a gente lê no livro... Mas assim, por exemplo, no caso de expiação, que a gente tá falando é da pessoa, desse caso que a gente tá falando... Existem várias coisas. Várias coisas, né? Tipo, no caso que a gente tá falando de autoevolução, seria da pessoa se, por exemplo, ela era temporal, tipo, aprender a perdoar, uma coisa do tipo. Mas e quando, tipo assim, por exemplo, envolve uma outra pessoa, por exemplo, a pessoa não se dá bem com o pai, mas não se dá bem com o pai, aí... Não sei, se mataram numa encarnação, se um matou o outro, foi matar com o outro. Aí nessa encarnação voltaram, mesma família, mesmo tudo. Aí não se matam, mas se odeiam, aí não resolve. É mais um, não sei. Aí até, tipo assim, isso vai se repetindo muito tempo. É só esse assunto, né? Mas só dele não se matar já é uma evolução. Não, é uma evolução, já é uma evolução não se matar, mas assim. Eles demoram várias encarnações para evoluir, e uma encarnação consegue resolver. Mas é da pessoa. Tem uma história de uma cerca de uma fazenda aí, que o cara encarna numa família, depois encarna na outra e mata ele de novo, depois encarna na cerca. Aí encarna na outra, mata outro de novo para mudar a cerca. Foram 500 anos. Nossa. Entendeu? Por causa de uma briga de terra. Ele é filho daqui, ele rouba um pouquinho de terra. Aí ele morre, encarna do outro lado e aí rouba de terra, mata do outro lado. Mata o irmão daqui, mata o irmão daqui. Então quer dizer, cada um, né? É uma questão muito boa essa daí que você falou. Eu vou dar uma pesquisada.
Na mesma encarnação você teve prova e expiação. Instruções do guia do médium. Por favor. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados. E como era resignado e como a sua alma lubrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. E esperar, às vezes a gente é muito apavorado, né? Que é tudo para ontem, né? Não, já fiz o que eu devia, eu fui bonzinho hoje, pai, então me perdoa. As coisas não funcionam assim. Tem resignação, aqui ele fala sobre resignação, né? Resignação e blasfêmia, até o blasfêmio. Então, ter paciência, a vida exige paciência. Lógico, você tem que direcionar, você tem que aprender. Eu também estou trabalhando isso em mim, né? Paciência, tem que ter paciência. E às vezes a gente quer para onde, tá? Mas a gente tem que prestar atenção nessa lição. Foi lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a morte. Nessa lei da carne que a todo custo quer viver, mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo. E se foram estas palavras pronunciadas: glória a vós, Senhor, meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso feliz e exclamou: eis-me aqui, Senhor. Destes-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Esse espírito protetor dele, você vê que ele tem uma nuance católica, né? Ele fala sobre anjos, fala sobre glória a vós, Senhor. Você vê que ele tem uma encarnação católica. É ótimo também, mesma coisa, mas você vê que é o espírito mesmo, é ele dentro dele, que ele é desse jeito. Mas ele fala palavras bonitas, o anjo que desce, aquelas coisas bem católicas, ok? Hoje o espírito da pobre criança adulta paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós, a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava e auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Santo Agostinho. O santo que está falando, né? Na verdade, não é Santo Agostinho, mas o Santo Agostinho era católico, né? Mas às vezes o Espírito assume o nome para poder se identificar com nós humanos, nós mortais, sempre quer saber quem é certo? Chico Xavier, certo? Assim, né? Então ele põe esse nome, mas não que seja ele mesmo. Mas ele trouxe um grande exemplo, a gente está aprendendo com ele, tem de idade 8 anos, né? Já encaixou a justiça de Deus, né? Porque Deus não ia pôr isso numa criança, ele sabe que veio de uma outra reencarnação, ele explicou a reencarnação, né? E a gente aprende com esse depoimento, ok? Você pode ler? Eu leio. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Lisgow havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque, aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe dava. Bom, ele era mendigava nessa cidade de Vilna, que hoje é lá em... Qual que é o país?
Lituano. Excelente. Tá ok? Então, você vê que ele já vem, né? Lembrar dos pobres, das viúvas. Tá ok? Então, ele está sempre ajudando a todo mundo. Uma vida de auxílio. Destinava ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo, e no entanto o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Você vê, ele não era casado, não tinha família, não tinha nada, mas a cidade inteira se comoveu, porque ele ajudava todo mundo. Distribuía, pagava escola para as crianças, mas ele era um mendigo. Mas ele estava sempre auxiliando as pessoas. Sociedade de Paris, 15 de julho de 1965. Vamos. Evocação. Vamos falar. Excessivamente feliz, chegado, enfim, a plenitude do que mais ambicionava e bem caro paguei. Aqui estou entre vós desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Você vê a humildade dele, ele foi evocado e falou, olha, humildemente eu estou aqui, né, vou tentar, né, resolver o que esse pobre mendigo pode ajudar vocês, né, a sociedade espírita ali, para... Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que tais particularidades vos inspiram. Nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se para nossa orientação pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Pergunta mais comum, né? Primeira coisa que fazia, o que você estava ruim na outra encarnação, né? É a primeira pergunta que todo espírita faz, né? Então vamos ver por que ele viveu aquela vida de mendigação, mas ajudou a todo mundo. Essa é a pergunta, né? A resposta. Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito cônscio da sua verdadeira posição o favor de vos transmitir a sua opinião, com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade, e reclamo previamente os vossos conselhos, para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem significante que soube por seu espírito caridoso atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado, nem a vós, outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Agora as perguntas que da vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência. Bem, por isso que o autor pode dizer, né, humildemente, que veio falar, e que a partir de agora eu vou falar o que aconteceu para ele estar nessa situação. Ok? E saciar a curiosidade de todos. Faz muitos séculos vivia eu como título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano, dentro da esfera do meu poder relativamente limitado em confronto com os atuais estados. Era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos, o próprio termo, como alguns.
Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim impunha uma dízima ao produto da mendicidade. E ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. Ele cobrava 10% da miséria da esmola. A esmola que o pobre tem que pagar 10% para ele. Pra você ter uma ideia de como é que era a pessoa. Ele cobrava 10% da esmola. Bonzinho ele, né? Ixi, Maria. Muito avarento, né? Saber que a vida dele é muito boa. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, foi tudo quanto se pode imaginar de mais cruel, em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida. Tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que em menor escala tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito... Você cansado? Não. Como espírito permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio. Falou? E quando ao fim... Falou 3 séculos e meio, 350 anos ele ficou na erraticidade. O que é erraticidade? Entre uma existência e outra, a gente fica na erraticidade. Entre uma encarnação e outra, a gente fica na erraticidade. Ele ficou 350 anos sem encarnar. Vamos lá. Quando ao fim desse tempo compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos. Obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtive a permissão, Deus concedeu que por meu livre-arbítrio aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Meu livre-arbítrio. Ele escolheu sofrer um pouco mais, porque muita coisa de ruim ele fez na outra encarnação. Está querendo pagar mais rápido. Sara já perguntou sobre isso, né? Se dá para ter primeira só, em uma vida só, é desespero, né? Então ele também estava nessa situação. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem. E sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz de raciocínio. Ele está dizendo que teve a oportunidade, né? Graças a Deus, esses bons espíritos permitiram que ele praticando o bem, né? E conseguiu praticar o bem a vida toda. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições e desde o princípio suportei as brutalidades que para com os outros havia exercido. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcurso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que muitíssimas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Privação relativamente imperiosa. Ele tinha
ele deixou de usar coisas que ele precisava urgente para ajudar os outros, né? Ele se privou de coisas mais interiores, mais importantes do que ele precisava na hora para ajudar o próximo. E dizendo que ele conseguiu resgatar. Todo mundo tem uma conta, todo mundo aqui, eu não sei, a gente não sabe, né, mensurar isso daí. O quanto que a gente foi bom, o quanto que a gente foi ruim. Não dá para você mensurar, isso daí são os desígnios de Deus que a gente fala. Mas é importante a gente entender que sempre existe uma forma de nós nos apurarmos, né? E pagarmos as nossas dívidas e acertarmos para poder prosseguir. Ok? É importante que a gente entenda. As pessoas dizem, não, vou no inferno, né? Vou com umbral, né? O Espírito fala muito de vou com umbral, né? Sabe? Muitos de nós passam no umbral direto. Tá? Então, você é uma pessoa que sabe direto pro céu. Tá ok? Gente, esse daqui, já passamos da hora. Tem muito mais coisa para ver, mas eu não vou poder apresentar hoje. Mas a base desse espírito é isso. Ele teve a chance, ficou 350 anos, veio, fez uma vida inteira de caridade e conseguiu se recuperar. Puxa, ok? Esse foi bom. Esse foi bom, né? Eles são ensinamentos bons. Esse conseguiu. Todos de expiação. Esse daí foi? Não. O capítulo é expiação, mas o dele foi? Pronto. Vocês entenderam agora? Expiação e prova? E ele conseguiu. É o que o Francis falou, nem todos conseguem. Por que você vai ler para esse final? Nem que eu passo. Para não perder o costume, né? Para não perder o costume. Veio o homem da paz. Obrigado, Nelson. Então, Nelson, para esse final. Oração ao Mestre. Mestre, a humanidade só te procura quando precisa de paz. Ajuda-me a encontrar a cura para minhas morais. Ajuda-me, Senhor, sempre fazer a caridade perfeita e que minha outra mão não possa ver o que dá à minha direita. Ajuda-me a ter paciência com o peso do meu fardo. Ajuda-me a ter paciência dos erros do meu passado. Ajuda-me a perdoar se alguém causou minha dor, pois maior sentimento não há do que morrer por amor. Ajuda-me, Senhor, a sorrir para aquele que mal se me faz, para que o ódio possa se extinguir e eu possa encontrar a paz. Ajuda-me a dar a mão por inimigo que cai. Quem quer ser um bom cristão, faz a vontade do Pai. Ajuda-me, Senhor, a ser forte na minha reforma interna, para que eu possa ver na morte passagem para a vida eterna. Fazei-me, Senhor, um ser puro como a água da fonte, para que um dia no futuro, junto do Pai, eu te encontre. Que assim seja. Obrigado, Nelson.